A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma palavra da parte de Deus, né? Que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24, que fala da parábola do joio e do trigo. Então eu venho aqui deixar essa mensagem, uma explicação, né? Há um erro que muitas pessoas cometem em falar que o joio foi semeado dentro da igreja. Mas a palavra de Deus é bem clara aqui no verso 38, que fala que o joio, né, que o campo é o mundo, né, que Deus semeou o trigo e veio o inimigo na madrugada e semeou o joio. Aí os ceifeiros falavam assim: Senhor, quer que nós arranquemos, né, o joio e jogamos fora? Ele falou: não, deixa que os dois vão crescer juntos, porque se arrancar um, como é parecido, pode arrancar o outro, né? Aquilo ali é a interpretação correta de pessoas, né, que são salvas e outras que não são salvas. Então o campo é o mundo. Aí as pessoas têm um linguajar de falar: o joio está dentro da igreja, a igreja está cheia de joio. Não, a igreja está cheia de pessoas mundanas, né, que foram joios semeados no mundo, que entraram para dentro da igreja, né, para confundir, para enganar, porque sabemos que Deus vai tirar uma igreja de dentro de outra igreja. Então Jesus, ele tem um propósito de salvação. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, né, e falou: está consumado ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabemos que o reino de Deus, a porta é estreita, né? Larga o caminho que leva para a perdição. Sabemos que conheceremos o fruto pela árvore, não é isso? Se a árvore der fruto bom, é porque a árvore é boa. Se der fruto ruim, é porque a árvore é ruim. Tanto que a Bíblia fala que de uma fonte não pode sair duas águas, doce e salgado. Ou sai doce ou sai salgado, né? Então aqui essa parábola do joio e do trigo fala que nós não podemos colher, mas o Senhor Jesus vai colher naquele último dia. Mas o que eu quero deixar claro aqui é sobre a igreja, né? Vivemos dias que a igreja aqui na terra está perdendo a identidade. A igreja sempre teve identidade, sempre teve identidade, sempre. Quando você falava de casa de Deus, as pessoas respeitavam até em passar em frente. Quando entrava, a pessoa tinha reverência, a pessoa tinha até temor, muito mais do Senhor do que hoje. Hoje se tornou como se diz assim, um naturalismo, as pessoas pecarem, entrar para a igreja. Por quê? Porque muitos pastores estão com o discurso que nós hoje não precisamos de uma igreja puritana, mas sim de uma igreja que abraça. Muitos pastores têm esse discurso, mas eu não concordo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela veio para, né, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para exortar, né? E quando a gente pronuncia a verdade, geralmente a gente desagrada a mentira. Quando você fala a verdade para uma pessoa que quer permanecer no erro, com certeza vai ficar revoltado. Mas a igreja era um agente de transformação. Quando você falava igreja, a pessoa ia lá para ver uma coisa diferente, para ver a doutrina, porque o mundo já está uma bagunça. Então o mundo está entrando dentro da igreja de uma forma avassaladora, né? E as pessoas estão perdendo o controle. Não vamos generalizar, né? Mas a maioria está aderindo no mundo. Então o pecado hoje está normal. O pecado hoje virou só um detalhe, né? O pecado hoje não... Falar igual aquela música que tinha no passado, que o pecado hoje não dói. As pessoas estão pecando, pastores concordando com o erro, porque o nosso papel como sacerdote é mostrar a pessoa onde que ela está errando, para que ela venha se consertar, porque a própria Bíblia fala que a gente não pode jogar pérolas para os porcos, porque as pessoas falam só do versículo do capítulo 7 ali, não julgar. Quando a Bíblia fala para você não julgar, é você estar fazendo um julgamento, como se diz assim, falso. Você se prostitui e fala para a pessoa não se prostituir. Você rouba e fala para a pessoa não roubar. Esse é o julgamento que Jesus está proibindo, né? Então nós temos que abrir os olhos, porque Jesus está voltando, claro, mas nós não podemos perder a nossa identidade. A Bíblia fala que nós somos santos. Santo significa o quê? Separado.
pessoas que não vivem na prática do pecado, pessoas pecadoras sim, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia todo dia. Por quê? Porque a carne dele habitava o pecado, só que ele lutava contra aquilo ali. Enquanto as pessoas falam, não precisa lutar não, que Jesus te purifica de todo pecado, a Bíblia fala que a porta do céu é estreita, e largo é o caminho que leva à perdição. Eu acabei de falar aqui. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado com essa má interpretação, achando que a igreja pode tudo, que as pessoas podem isso. Por isso que hoje, você vai na igreja hoje, muitas das vezes você volta chateado. Por quê? Porque você vê pessoas que não se arrependem, pessoas que querem continuar na prática do pecado e querem falar que Jesus está apoiando o pecado dela. E Jesus nunca apoiou o pecado de ninguém. Jesus sempre botou o pecado. Tem muitas pessoas que falam que Jesus não envergonha ninguém. O que ele fez com o Pedro na frente de todo mundo ali? O que ele fez com o fariseu, chamando os fariseus de sepulcro caiado? O que Jesus fez naquela época? Jesus foi a pessoa que mais falou de inferno, de perdição. Nós lemos aqui que o joio ele vai ser colhido e vai ser jogado no fogo. Então, enquanto a vida, a esperança, nós temos que ensinar, nós temos que ajudar aquela pessoa que está caída, mas aquela pessoa que queira melhorar, né? Eu sempre falo, porque a gente só ajuda pessoas que querem ser ajudadas. Quantas pessoas, falei isso no meu último vídeo, orando com ódio, com raiva no coração, a sua oração, querido, vai bater no teto e vai voltar. A palavra de Deus é bem clara. Muitas pessoas, meus amigos próprios, falam, pastor, sua palavra é muito dura, você tem uma palavra muito dura, como é que as pessoas vão se converter? Eu falei, olha, é dura, mas é a verdade, porque essas pregações triunfalistas que falam que Deus fez na vida de Abraão que vai fazer na sua, que falou que fez na vida de José que vai fazer na sua, Deus é um Deus de todos, nosso Deus, mas Deus é um Deus individual também. Deus ele fez na vida de Abraão, amém. Deus não é um Deus repetitivo, porque Deus ele faz o que ele quiser, mas Deus trabalha com critério, da forma dele, do jeito dele. Eu tenho uma identidade única no mundo, você, meu amado irmão, tem uma identidade única no mundo. A Bíblia fala que Deus conhece cada um de nós, a Bíblia fala que Deus nos dá uma luta que a gente não pode aguentar. Quem aumenta a luta somos nós, através da nossa má escolha, do nosso mau plantio, né? Porque tudo aquilo que plantarmos, é o que eu sempre falo, Deus é tão maravilhoso que Ele deixa o direito para que você venha escolher aquilo que você venha plantar e depois te dá o direito de você pegar e colher aquilo que você plantou, entendeu? Então Deus é um Deus muito maravilhoso, Deus é um Deus que não deixa ninguém enganado. Então, meus amados irmãos, eu deixo essa reflexão para os irmãos, nós venhamos ter cuidado e venhamos ter zelo pela casa do Senhor, e que os líderes venham ter mais, como se diz assim, respeito com as coisas de Deus, né? Trabalhar mais para exortar, porque a verdade machuca. Quando a gente fala a verdade, a gente sofre um pouquinho, porque o povo não quer ouvir verdade não, o povo quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. Quando você fala a verdade, é difícil de sair um glória, é difícil de você se animar, né? Porque é verdade, o culto, geralmente a gente vai para prestar um culto a Deus, mas a gente tem que sair dali constrangido com a palavra de Deus para ver mudança na vida da gente, entendeu? Então que venhamos ser trigo, porque o joio pode se tornar trigo sim, basta que a verdade venha a ser pronunciada, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vê que nós temos que conhecer a Cristo primeiro e crer, para que depois Ele venha nos libertar. Então, basta que você venha crer e venha se manter na verdade, independente que as oposições se levantem, porque é como eu postei no Facebook algumas horas antes, eu não prego a palavra de Deus para me ficar famoso, para se oferecer, para se aparecer, desculpa. Eu prego para que a palavra de Deus venha a ser propagada, porque eu tenho meu trabalho, eu não vivo como pastor, entendeu? Eu acho que o pastor é digno do seu salário, sim, com certeza, mas se quiser se enriquecer, porque a igreja não foi feita para ser rica, a igreja foi feita para ser abençoadora, para cuidar do órfão e da viúva. Amém, meus amados irmãos?
Então fique com essa mensagem, que o Senhor vos abençoe. Amém?